um ponto em que o governo fica tão lascado e tão difícil a corrida presidencial que tem que se recorrer a outras coisas ou pelo menos a outros candidatos para tentar ter um reforço. E é mais ou menos o que o Biden fez agora, né? Que está recorrendo claramente ao Obama. E mais uma semana de pressão sobre o presidente dos Estados Unidos, que no caso ainda é o Joe Biden, para desistir então das eleições, o episódio foi emblemático nessa quarta-feira. O ator e ex-membro aí do Partido Democrata, da George Clooney, meio que publicou um artigo no New York Times dizendo que não vamos vencer em novembro com esse presidente, ou seja, ninguém tá botando fé agora no Biden. Segundo a imprensa americana, o texto cuja publicação teve o aval do presidente Barack Obama agora acusa de orquestrar críticas ao próprio Biden. A gente pensa, teve um episódio há poucos dias atrás onde o Obama, a Michelle Obama estava sendo cotada para ser a próxima candidata e agora a gente vê que o Biden tá aí com intrigas entre o Obama, tá? Que antes, assim, no início de campanha, principalmente nos anos retrasados, a gente viu que o Biden foi, assim, um aliado, querendo ou não, grande do Obama e sempre usava ele como referências. E agora parece que a gente está vendo um complô onde eles não estão dando tão certo. Segundo o site, né, do político, meio que o Clone, ele falou que encontrou com Obama em um evento de arrecadação de fundos em Los Angeles, citado pelo autor do artigo, e apontou como exemplo que Biden não estaria com plenas condições de assumir então o mandado ou ganhar as eleições. O site não revelou que eles conversaram no dia e não falou nada sobre mais algum assunto, mas destacou ainda que, no caso aí, acabou de entrar em contato com Obama, então, o Clooney. E assim, continuou meio que assim a conversa deles até chegar a um ponto onde eles criticam claramente o Joe Biden. E assim, o ex-presidente, segundo eles, nem endossou as palavras do ator e tampouco, né, sugeriu alterações, mas também não pediu ainda que fossem publicados, segundo então o político. Ou seja, ele falou, mas não falou nada sobre essa publicação e mesmo assim o cara resolveu publicar. O Obama, ele meio que foi uma das vozes mais, assim, importantes que a gente fala, que saiu em defesa do Biden, depois dos desastrosos desempenhos do debate com Donald Trump no mês passado, e agora, em publicação no X, no dia 28 de junho, disse que noites ruins de debates acontecem. E assim, exalta o histórico de ideias de Biden, sua trajetória política e, né, junto com a sua tragédia também que aconteceu na última noite, no caso do debate presidencial. Mesmo antes da revelação do diálogo com o Clooney, a gente viu que informações dos bastidores apontavam que o ex-presidente não expressava privativamente os mesmos entusiasmos, a gente pode falar assim, com o público e com a realização do seu vício, ou seja, não estava tão legal assim no caso do Biden, né? Segundo a CNN, ele tem aí atendido as muitas ligações de políticos e doadores preocupados com os rumos das campanhas e até isso também concordando, né, até mesmo com alguns dos questionamentos, embora os tons das conversas sejam outros e nunca são neutros, né? E assim, só em junho a gente viu que algumas revistas já colocaram que Obama foi procurado por vários democratas depois do debate. E como o pedido, né, não fosse nada conveniente, porque ainda tem aí a campanha eleitoral pro lado do Biden, era uma coisa assim que tentava muito, né, já que claramente se colocarmos o Biden e o Obama juntos, assim, na risca, a gente sabe quem tem mais chance para ganhar, né? E assim, o Obama saiu, desistiu, não quis mais se envolver com política, são outras questões bem diferentes, mas mesmo assim, grande parte dos americanos ainda gostam do Obama e gostam do governo dele, tá? Então, resumindo, é algo que conta muito quando se trata de uma campanha eleitoral, e querendo ou não, é algo extremamente bom pro próprio Partido dos Democratas, se caso o Obama resolvesse entrar, né? A gente viu que o Obama lançou algumas críticas nesses últimos tempos, ou pelo menos o que a gente pode dizer que os jornalistas colocam, foram que essas críticas desceram logo após dele ter colocado claramente um grande apoio a Biden, mas agora sim, né? A gente pode ver que talvez, na minha visão,
não seja a melhor opção e não seja o que vai acontecer, né? Já que Biden claramente tem grande chance de perder essas eleições, tá? Tentar emplacar um outro candidato. Até pensaram nisso, até pensaram em colocar simplesmente o fato de, bem no período eleitoral agora, já usar o Biden para preparar um candidato para os próximos mandatos que forem. Ou seja, é muito difícil mesmo, mas em tese seria uma tentativa muito boa, porque a gente tem que lembrar que outros candidatos não poderiam ganhar, às vezes nessas eleições, mas com certeza podem ganhar nas próximas. E apresentar um candidato desde agora, querendo ou não, é uma coisa boa que aumenta as chances nas próximas candidaturas, ou seja, nas próximas eleições norte-americanas, que esse candidato consiga entrar, né? São duas coisas que podem ajudar bastante, mas por outro lado, assim, deixar o Biden é, querendo ou não, ter perda total, mas qualquer outro candidato que venha nesse momento vai ser assim, né? A gente sabe que, querendo ou não, não tem uma chance muito boa desse candidato ser eleito. Porque, assim, tem que ter uma preparação toda, uma campanha toda, há muito tempo. E a gente tem que lembrar, tá quase chegando as eleições norte-americanas. A chance de algum candidato conseguir emplacar em poucos meses é muito difícil. A única forma desse candidato se emplacar, na minha visão, seria, no caso, se fosse ou a Michelle Obama ou, claramente, o próprio Obama. Porque a gente diria que, assim, já tem um histórico muito grande dos dois nas políticas. Ou seja, também significa que o povo norte-americano já conhece eles. Ou seja, para emplacar, tem que já conhecer. Qualquer outro que não seja tão conhecido assim, é bem difícil deles conseguirem emplacar para essas eleições. Na verdade, até esses eu acho que pode ser um problema muito grande para as eleições norte-americanas. Mas a grande questão é simplesmente o fato de que a gente tem que lembrar que, ser querendo ou não, uma proposta boa poderia ser alterar Biden para um futuro candidato nas próximas eleições norte-americanas. A ideia melhor para os democratas seria essa, tentar emplacar no futuro, porque agora no presente já não tem nem mais opção e o que fazer praticamente com o partido dos democratas, né? Eles já estão assim meio que fadados ao fracasso nesses últimos tempos. E é muito difícil você emplacar alguém nessa hora. E sem contar do fato que a gente tem uma popularidade extremamente grande pro lado do Trump nesses últimos tempos, principalmente pelo fato das próprias campanhas que ele fez, né, assim, contra pautas imigratórias que estava pegando muito nos Estados Unidos, contra financiamentos a outros tipos de países, a guerras, ou seja, ele pensou numa ideia um pouco mais nacionalista que, de certa forma, querendo ou não, é muito bom para os Estados Unidos e é o que realmente os americanos estão querendo nesse momento. Então, o Trump tem mais chance de ganhar que a maioria dos candidatos, no caso aí das eleições desse ano que vai acontecer agora em 2024.